Nosso Deus e nosso Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelas suas bênçãos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe esse curso, que o Senhor abençoe essas aulas que a gente vai estar tendo aos sábados, que possamos juntos estar aprendendo mais da sua vontade para as nossas vidas, Pai, do que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor esteja abençoando a aula de hoje, que o Senhor esteja me usando, que não sejam palavras minhas, mas suas. Te agradeço pelos alunos, pelas pessoas que aqui estão dispostas a aprender mais da sua palavra. E é no nome santo do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai estar dando início a mais uma a primeira aula, né, do curso. Então, eu vou estar dando um resumo aqui das aulas que a gente vai estar tendo durante esses próximos sábados. As aulas vão até o mês de outubro, vai ser todos os sábados das 8 às 10 da manhã. Só que vai ter dias, por exemplo, hoje, que a aula vai terminar um pouco mais cedo, porque tem assuntos que são mais extensos do que outros. Então, vai ter aulas que a gente realmente vai das 8 às 10, mas vai ter aulas que a gente vai até 9h30, 9h20. Então, hoje, provavelmente, a gente vai estar terminando a aula um pouco mais cedo. A gente vai estar vendo na primeira aula de hoje sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós vamos estar vendo se realmente a Bíblia ela é confiável. Nós vamos estar vendo como a Bíblia ela foi formada, né? Como homens que escreveram a Bíblia tomaram conhecimento daquilo que escreveram. Qual é a utilidade da Bíblia? A Bíblia não é um livro que produz algum tipo de efeito na vida daqueles que usam? O que é necessário para que eu seja beneficiado por esse livro? É possível entender a Bíblia? Então, hoje, a gente vai estar respondendo essas perguntas. Hoje, nós vamos estar entendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. E aí, na próxima aula, que seria a segunda aula, a gente vai estar vendo sobre como estudar a Bíblia. A gente vai estar vendo princípios importantes na hora de manusear, na hora de estudar a Bíblia, né? Então, a próxima aula nós vamos estar vendo como estudar a Bíblia sem cometer erros de interpretação. Erros de interpretação ou deturpação são alterações e mudanças que acontecem no sentido original da Bíblia. Então, muitas vezes as pessoas elas pegam a Bíblia e tiram ela do contexto, e se pegam um versículo isolado e ensinam de uma forma errada. Por quê? Porque não tem o conhecimento de como se deve estudar a Bíblia. Então, nessa segunda aula, nós vamos estar aprendendo juntos a como estudar a Bíblia, a como manusear a Bíblia, a entender a que período a Bíblia está sendo escrita, para quem está sendo escrita. Então, nessa segunda aula, nós vamos estar estudando isso, né? A importância do contexto na passagem bíblica, né? Como definir um contexto, como diferenciar doutrinas e práticas bíblicas das humanas na igreja de hoje. Então, tudo isso vai ser falado na segunda aula, no próximo sábado. A terceira aula, a gente vai estar estudando sobre as alianças, aliança mosaica e cristã, ou seja, sobre o Velho e o Novo Testamento. Então, nós vamos estar respondendo perguntas como, por exemplo, hoje nós devemos obedecer às leis de Deus, que estão no Velho Testamento, ou as que estão no Novo Testamento, ou a ambas, né? Existe alguma diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Qual é essa diferença? Por que há essa diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Então, tudo isso a gente vai estar estudando na terceira aula, no terceiro sábado. E aí depois a gente vai entrar no segundo módulo, que seria a quarta aula. Ao total são 14 aulas que a gente vai estar tendo. Então, o segundo módulo, ele vai falar sobre o mundo religioso atual em que a gente vive. Então, na quarta aula do segundo módulo, a gente vai ver sobre a divisão religiosa. Quais são as causas e as soluções?
como Deus ele vê a discordância entre as igrejas e religiões cristãs da atualidade. Por que que existem tantas igrejas e religiões consideradas cristãs? O que causou e ainda causa o surgimento de tantas igrejas? Qual é a solução divina para o problema da divisão e divergência no cristianismo? Então, tudo isso a gente vai estar vendo na quarta aula, né? Por que que hoje existem tantas religiões aí no mundo? A gente vai estar vendo a causa e a solução. A quinta aula do segundo módulo, a gente vai estar vendo sobre a igreja na Bíblia e a necessidade da restauração. Quando é que uma instituição criada para ser divina se transforma em humana? Qual é o padrão bíblico de organização e funcionamento que a igreja moderna deve seguir? Como restaurar uma igreja para ela tornar-se uma legítima igreja de Jesus, como as vistas no Novo Testamento? Então, essas perguntas a gente vai estar respondendo na quinta aula. E aí vai ter a sexta aula do módulo 3. A gente vai estar vendo sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a gente vai estar estudando tudo sobre Jesus. Quem foi Jesus? Como ele se definiu? Quais foram as frases e as palavras que Jesus usou para se definir? Qual o significado delas? É possível uma pessoa viver toda a sua vida sem se posicionar a respeito de Jesus? Então, na aula 6, nós vamos estar estudando tudo sobre a vida de Jesus. Então, se você tem essa curiosidade de saber mais sobre Jesus, aguarde que na sexta aula nós vamos estar falando sobre Jesus. Na sétima aula do módulo 3, a gente vai estar falando sobre o pecado e os seus resultados. Então, a gente vai estar estudando o que é o pecado, qual o significado do pecado. E nessa aula nós vamos ver que o pecado não é algo simplesmente feito, mas o pecado está associado ao que a gente pensa, ao que a gente deixa de fazer. Então é um estudo bem complexo. Então a gente vai estar vendo o que é pecado, quem é culpado de pecado, quais as consequências do pecado, o que acontece depois da morte, né? Uma dúvida que muitos devem ter. Então, essas dúvidas vão ser tiradas na sétima aula. A oitava aula do módulo 3, a gente vai estar estudando sobre as boas novas do Evangelho, né? Qual foi a real missão de Jesus aqui na Terra? Qual foi a missão dele? Por que que Jesus ele morreu de uma forma tão humilhante, dolorosa e vergonhosa na cruz? Quais as principais dádivas do Evangelho de Jesus Cristo que estão relacionadas à prosperidade financeira ou material? O que é ou quais são as boas notícias do Evangelho? Então, esse assunto vai ser tratado na oitava aula. Nona aula, a gente vai estar vendo sobre a fé e o arrependimento que Deus realmente quer, né? O que é a fé, segundo a Bíblia? A gente vai estar dando o significado de fé segundo a Bíblia, né? Que tipo de fé Deus espera que nós tenhamos? O que esta fé me levará a fazer? O que é arrependimento? É necessário arrepender-se? Mas se arrepender de quê? Então, essas perguntas, essas dúvidas que talvez alguns de vocês tenham, vão ser respondidas na nona aula. A décima aula a gente vai estar estudando sobre o batismo na Bíblia, né? Segundo a Bíblia, como o batismo ele deve ser feito? Por que alguém precisa ser batizado? Qual o propósito do batismo? Quando é que alguém deve ser batizado? E quem pode ser batizado? Então, essas e outras perguntas vão ser respondidas na décima aula. A décima primeira aula a gente vai estar falando sobre o discipulado, né? A gente vai estar vendo o que realmente é ser um discípulo. E nessa aula vocês vão estar vendo se vocês realmente estão sendo discípulos do Senhor e o que precisa fazer para se tornar um discípulo fiel do Senhor. Tudo isso a gente vai estar vendo nessa aula. Então, o que significa ser discípulo de Cristo? Quais são as condições que precisam ser observadas para uma pessoa tornar-se um discípulo bem-sucedido de Cristo, né? Qual o preço
que precisa ser pago por alguém que pretende ser discípulo de Cristo. Então, nós vamos estar vendo tudo isso na 11ª aula. Na 12ª aula, a gente vai estar vendo sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Quantos batismos são ordenados na Bíblia? Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? E a 13ª aula, a gente vai estar vendo sobre dons milagrosos. Como os cristãos primitivos receberam poderes milagrosos. Isto continua se repetindo hoje? O que é dom de língua, segundo a Bíblia, e como ele era usado? Quais as características bíblicas de um verdadeiro milagre? Qual o propósito da realização de sinais e milagres na época da Bíblia? Então, essas perguntas vão ser respondidas, né? Então, a sua presença nesse curso para estudar o que a Bíblia realmente diz sobre diversos assuntos que compõem o nosso programa é motivo de grande alegria. Que Deus ele possa abençoar o tempo que nós estaremos juntos com a finalidade de conhecer melhor a sua palavra. Então, faça bom proveito do estudo e não esqueça do nosso lema, né? Que é deixe a Bíblia falar. E aí, algo que eu esqueci de comentar é que no final do curso vocês vão estar recebendo um certificado da escola bíblica mostrando que vocês concluíram esse curso, né? Então, espero que todos continuem até o final. Vou estar compartilhando aqui agora a aula de hoje. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver como é que está. Pronto. Pronto, a gente vai estar agora entrando na aula de hoje, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, durante essa aula, eu vou deixar aberto, caso você, durante a aula, queira fazer algum comentário, caso você tenha alguma dúvida a respeito do assunto, você pode perguntar, né? Então, fique à vontade, caso você não queira abrir seu microfone e falar, você pode mandar mensagem no chat, que eu vou estar vendo. Então, sintam à vontade para comentar, para acrescentar alguma coisa. E quando for umas. No meio do curso, no meio da aula, a gente vai estar dando um intervalo de 10 minutinhos para quem quiser ir no banheiro, quem quiser tomar uma água, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu responder aqui só uma aluna para ver se ela vai entrar. Então, vamos estar dando início à aula de hoje. A Bíblia, a Palavra de Deus. Então, saiu uma reportagem no site Isto É, em 2016, mostrando que o Brasil é a terra da Bíblia. O maior produtor, o maior produtor mundial é o Brasil, né? O país edita um texto sagrado a cada 3 segundos e exposta para 105 nações. Então, 105 nações têm acesso à Bíblia, né? E o Brasil acaba de se inserir na história da Bíblia ao se tornar o maior produtor da escritura religiosa e registra a impressão de centésima milionésima edição. E esse fato histórico ele aconteceu na Gráfica da Bíblia em Barueri, em São Paulo, onde lá são rodadas entre 30.000 a 40.000 obras da Bíblia. Ou seja, uma Bíblia, o Novo Testamento, a cada 3 segundos. Então, o Brasil ele é o maior produtor de Bíblia do mundo. E muitas pessoas em vários lugares do mundo têm acesso à Bíblia. Ela é o livro mais vendido, é o livro mais comprado. Mas será que ela é o livro mais lido? Não pode sair, não. Será que a Bíblia ela é o livro mais lido, da mesma forma que ela é o livro mais vendido?
Tem muitas pessoas que têm a Bíblia apenas como um amuleto, né? Tem a Bíblia como algo que vai trazer sorte para a sua casa, né? E aí as pessoas muitas vezes mantêm a Bíblia fechada em algum lugar da casa para que as pessoas possam ver, ou então até aberta, né? Tem pessoas que têm a Bíblia aberta em algum lugar da sala, em Salmo 145, Salmo 119, ou então tem a Bíblia aberta na frente do carro, né? Deixar a Bíblia lá aberta, tomando sol. Então, tem muitas pessoas que têm a Bíblia, que compram a Bíblia, mas que muitas vezes não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, tem a Bíblia apenas como um amuleto, mas nunca abre, né? A Bíblia já está empoeirada dentro de casa. Então, por mais que a Bíblia ela esteja sendo o livro mais vendido, mas ao mesmo tempo ela não é o livro mais lido. Infelizmente, poucas pessoas leem a Bíblia. E por que será que poucas pessoas leem a Bíblia? Né? Há muitas razões para isso, né? Uma das razões talvez seja porque muitas pessoas têm preguiça de ler, né? Mas uma das razões principais seja o fato das pessoas não terem uma total certeza de que a Bíblia ela é a genuína palavra de Deus. Tem pessoas que não têm certeza se a Bíblia realmente é palavra de Deus ou se são palavras de homens, né? Então, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa pergunta é importante, porque se nós acreditamos que toda a escritura ela é palavra de Deus, ela vai ter um impacto diferente na nossa vida. Então, muitas pessoas não têm essa convicção, né? Há várias pessoas que têm até um respeito pela Bíblia, mas poucos têm uma firme convicção e uma total certeza de que a Bíblia ela é a genuína palavra de Deus. Então, será que nós podemos mesmo confiar nesta coleção de livros da Bíblia? Quem é o seu autor? Como ela foi escrita ou composta? Né? É uma obra que pode seguramente ser atribuída a Deus ou ela é uma obra atribuída a homens? A gente vai estar vendo durante esse estudo que daremos prioridade dentre as evidências internas, as declarações que a Bíblia ela faz sobre si mesma. Nesse caso, a própria Bíblia, ela responderá às perguntas sobre a sua confiabilidade, sobre o seu autor, sobre o seu processo de formação e inspiração. A própria Bíblia, ela vai fornecer essas respostas. Então, lá em 2 Timóteo, durante o estudo, a gente vai estar colocando os versículos na tela, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar, fica à vontade. Se você quiser separar um caderno para estar anotando alguma coisa também, separa, é muito bom. Caso você queira acompanhar na sua Bíblia, porque cada um tem uma versão diferente, né? Então fica à vontade também, não precisa necessariamente acompanhar a versão que tem aqui. Então, se fazendo microfonia. Pronto, resolvi. Vou afastar aqui. Então, em 2 Timóteo 3,16, fala o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Então aqui fala que toda a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus, né? Então Paulo aqui afirma, Paulo escrevendo aqui para Timóteo, ele afirma nestas palavras que aquilo que eles tinham em mãos não era um texto ou um livro qualquer, mas eram palavras inspiradas por Deus.
Assim como hoje, naquela época, tinha alguns outros livros escritos por homens, mas nenhum era inspirado por Deus, somente a Bíblia. Então aqui Paulo fala, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. E aí, logo após ele falar isso, ele vai falar que ela é útil. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para que a Bíblia é útil? Primeiro, Paulo fala que ela é útil para ensinar a verdade. Ela ensina a verdade sobre muitos temas. É na Bíblia que a gente vai aprender sobre como ter a salvação da alma, como ser salvo. É na Bíblia que nós vamos aprender sobre a eternidade. É na Bíblia que nós vamos aprender sobre casamento, sobre o ensino verdadeiro sobre casamento. Na Bíblia, nós vamos estar vendo como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. A gente vai estar vendo o que a Bíblia ensina sobre casamento, que é totalmente diferente do que a gente vê hoje sobre casamento, né? A Bíblia vai ensinar sobre a família, como deve ser uma família, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. Então, a Bíblia, ela vai ensinar a verdade. É por meio da Bíblia que nós vamos estar aprendendo sobre a verdade. E é importante nós nos apegarmos à verdade, porque hoje nós vivemos em um mundo, em uma cultura que prega a mentira. E se nós não estivermos apegados à verdade, nós podemos nos deixar levar por esses ensinos errados, né? Então, a nossa única fonte do que é certo e do que é errado está na Bíblia, unicamente na palavra de Deus. Então, é somente através da Bíblia que nós vamos receber os ensinos corretos a respeito de casamento, a respeito da família, como devemos nos comportar no trabalho, né? Como ter a salvação, como ter a eternidade, como passar a eternidade com Deus. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar a verdade. Ela é útil para ensinar a verdade, porque ela é inspirada por Deus. Além disso, ela condena o erro e corrige as faltas. Então, uma vez que ao ler a Bíblia, meus erros se tornam evidentes, assim como tudo aquilo que precisa mudar. Então, além da palavra de Deus, ela nos ensinar a verdade, ela nos condena. Ela condena, no caso, o erro e corrige as nossas faltas, né? Então, é lendo a palavra que eu vou ver o que eu preciso mudar. Sabe quando você conversa com alguém, que essa pessoa, no decorrer da conversa, ela lhe mostra que essas suas atitudes estão erradas e ela lhe mostra como você deve agir? Eu já conversei com uma pessoa que ela me mostrou, Daniel, agindo dessa forma, você está errado. Se você fizer dessa forma, seria o mais certo a se fazer. Então, é exatamente o que a Bíblia faz. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vai estar vendo aquilo que não deve ser feito. E a gente vai estar vendo aquilo que deve ser feito. Então, além dela nos ensinar a verdade sobre tudo na vida, ela vai nos mostrar aquilo que estamos errando e aquilo que nós precisamos melhorar. Além disso, ela também vai ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia, ela me mostra a melhor maneira de viver e me educa a trilhar um caminho certo nessa vida, né? Então, só através da palavra de Deus, que é inspirada por Ele, que ela vai ser útil para mim, para que eu aprenda da verdade e ensine a verdade, para que eu veja o que eu preciso melhorar e procure melhorar e ajude outros também nisso, para que ela me ensine a maneira certa de viver e que eu possa, por meio da palavra, ensinar as pessoas a maneira certa de viver também. E aí, a passagem termina falando para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer
todo tipo de boas ações. Então, qualquer prática feita em nome da fé, que tem o objetivo de agradar a Deus, precisa ser feito de acordo com as instruções e aprovações da Bíblia. É a Bíblia que vai nos capacitar a poder ensinar, repreender, corrigir, a estarmos preparados e prontos para falar sobre a palavra, para nos comportarmos de uma maneira que agrada o Senhor. Então, é por meio da palavra, né? É a Bíblia que torna o homem de Deus preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É a Bíblia. Não é somente a fé da pessoa ou a religião da pessoa, é a Bíblia, mas a fé do indivíduo, né? Então, a fé da pessoa sem a Bíblia não tem valor algum. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Aqui nós vamos estar vendo as palavras do apóstolo Pedro, quando ele explica uma experiência que teve em seu ministério apostólico. Enquanto alguns de vocês podem estar abrindo a Bíblia, eu vou só pegar água aqui. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Aqui Pedro fala: Nós não estamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos esta voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Santo. Versículo 19. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem da parte de Deus, impelidas pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que há muitos fatos importantes nesse texto. Em primeiro lugar, nós vemos que Pedro, ele fala aqui em nome dele e dos outros apóstolos. Aqui Pedro ele se coloca como porta-voz dos demais apóstolos e ele fala em nome dele próprio e dos outros apóstolos. Quando no versículo 16 ele usa a nós, ele fala nós. Então, Pedro aqui está falando em nome dele e dos outros apóstolos. E ele fala que eles não mentiram e nem falaram nenhuma mentira sobre o que eles escreveram. Eles não falaram nenhuma mentira sobre tudo o que foi escrito. Então, se eles não inventaram nada sobre o que eles escreveram, como foi que eles escreveram? Então, ele explica isso através do exemplo histórico apresentado nos versículos 17 e 18. Pedro dá exemplo para explicar qual foi a forma por meio da qual o Novo Testamento foi escrita. Ou seja,
eles, os apóstolos, fizeram relatos e acontecimentos dos quais eles próprios foram testemunhas. Olha o versículo mais uma vez, 17 e 18. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que eles estavam lá, que eles viram esses acontecimentos. Então, tudo que estava sendo ensinado através das Escrituras não era nenhuma mentira, porque eles presenciaram essas situações. E aí, no versículo 19, nós vemos que Pedro ele compara as Escrituras com o quê? Ele compara as Escrituras como luz. Olha o versículo 19, deixa eu voltar aqui. Versículo 19 fala: Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Então aqui Pedro ele compara as escrituras a uma luz que ilumina, no sentido de dar conhecimento necessário para ter um relacionamento com Deus. Então, as escrituras elas nos iluminam no sentido para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, para nos conduzir à salvação. As escrituras elas eliminam as trevas resultantes da falta do conhecimento de Deus, né? Como se nós andássemos no escuro, e geralmente quando a gente está no escuro e a gente quer achar um caminho, a gente se baseia pela luz, né? Então, se a gente está no escuro, está tudo escuro, e a gente vê uma luz, a gente vai por esse caminho. A palavra de Deus é da mesma forma. Muitas pessoas estão andando na escuridão, mas quando elas pegam a Bíblia e leem, elas conseguem ver qual caminho devem seguir, né? Então, muitas pessoas estão perdidas porque não encontraram ainda o caminho que leva até Jesus, que leva até a salvação. E a palavra de Deus, ela nos ilumina e nos dá esse norte para chegarmos até Deus. E aí, dos versículos 20 a 21, nós vamos ver quanto das escrituras elas vêm de homens, né? Será que do Velho ao Novo Testamento tem alguma parte que foi escrita por homens? Ou ela é toda inspirada por Deus? Né? Que parte das escrituras é a ideia de homens ou pensamentos da criação humana? Olha o versículo 20 e 21. Deixa eu voltar aqui de novo. Versículo 20 e 21. Aqui fala, deixa eu abrir. Deixa eu ver. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nós vemos nesse versículo que nenhuma porção ou nenhuma parte das Escrituras ela se baseia na vontade humana ou no pensamento humano. Toda a Escritura, do Velho ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro da Bíblia, é tudo inspirado por Deus, onde homens foram guiados pelo Espírito Santo para escrever tudo aquilo que Deus falou. Então, algumas pessoas podem pensar: mas a Bíblia tem coisas que não devem ser seguidas porque foram homens que escreveram sim, mas inspirados por Deus.
nenhuma parte da Bíblia foi escrita totalmente por conhecimento humano, nenhuma. Toda a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E aí, quando a gente lê João, capítulo 16, versículo 12, Jesus aqui ele havia feito uma promessa aos apóstolos, que foi registrada aqui em João, capítulo 16, versículo 12. Ele fala: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Então, todo o Testamento, e não apenas o que lemos nos Evangelhos, são as palavras de Jesus. Né? O significado da palavra grega, inspiração, é aquilo que foi soprado por Deus. Em termos simples, Deus ele foi a causa ou o autor da Bíblia. Né? Talvez para a gente entender melhor isso, digamos que você mande uma carta para alguém. Né? Geralmente as pessoas enviam cartas. Hoje nem tanto. Alguns anos atrás as pessoas elas se comunicavam muito por cartas. Hoje a gente usa o e-mail, né? A gente usa o WhatsApp. Então, quando as pessoas elas escrevem uma carta, um e-mail ou uma mensagem para alguém, geralmente elas usam uma caneta, usam o teclado do computador, do celular, mas a autoria do que está sendo escrito, a criação, a idealização da carta, não está no e-mail, não está na caneta, não está no computador, mas sim naquele que escreveu. Então, se eu escrevo uma carta, a autoria da carta não é a caneta, mas sou eu, porque eu que estou escrevendo. Então, os escritores da Bíblia, eles foram como uma caneta, como um teclado para Deus. E o resultado final desse processo é este: as Escrituras possuem autoridade divina. É a palavra de Deus na linguagem dos homens. Então, eles serviram apenas como uma caneta, mas o autor principal é Deus. Né? Então, o Espírito Santo guiou esses homens a escreverem tudo aquilo que Deus tem a falar para cada um de nós. Então, a Bíblia foi escrita por homens? Foi, mas foi inspirada, guiada, soprada por Deus. Tudo que nós temos nas Escrituras, tudo foi inspirado por Deus. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Porque quando a gente tem esse entendimento e a gente acredita de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, isso se torna algo maravilhoso. Por quê? Porque todos nós temos o desejo de agradar o Senhor, ou é para termos esse desejo. Então, como a gente poderia saber como agradar o Senhor sem saber do que ele se agrada? Então, se nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, nós vamos nos apegar a ela, porque ela vai nos mostrar aquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso que é importante a gente ter um relacionamento com o Senhor por meio da leitura e da oração. Por quê? Porque da mesma forma que eu me relaciono com algum amigo, né? Geralmente quando eu passo tempo com algum amigo, com alguma pessoa, geralmente eu falo e eu escuto. Então, o relacionamento com Deus é da mesma forma. Quando eu oro, eu estou conversando com Deus.
E quando eu leio a Bíblia, Deus está conversando comigo, Deus está falando comigo. Então, se eu quero saber qual a vontade de Deus para a minha vida, se eu quero escutar a voz de Deus, é somente por meio da palavra. Não tem outra maneira de saber a vontade de Deus para as nossas vidas senão por meio da palavra. Então, se nós temos esse desejo de querer conhecer mais sobre Jesus, de querer saber a sua vontade para as nossas vidas, como viver uma vida que o agrada, é só por meio da palavra. Não tem outra maneira. Então, embora a Bíblia seja falada por homens, mas ela é a palavra de Deus porque ela foi criada por ele. Então, o resultado final é que as Escrituras possuem autoridade divina. É a palavra de Deus na linguagem dos homens. Antes da gente entrar em 1 Tessalonicenses, a gente ler esse versículo, eu vou dar um intervalo. Vou dar um intervalo aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou dar um intervalo de 10 minutos. Aí, durante esse intervalo, você pode ficar à vontade, você pode tomar uma água, fazer alguma coisa, lavar o rosto se está com sono, tá bom? Aí, quando for 9:02, a gente volta para estar dando continuidade na aula. Caso você tenha algum comentário também para fazer, fica à vontade. Em 10 minutos a gente volta.
para o que Paulo afirma. Portanto, é de fato a palavra de Deus. Então, para que a palavra de Deus ela faça alguma diferença e produza resultados e seja eficaz em sua vida, nós precisamos crer nela. E isso que aqui Paulo ele agradece. Ele agradece porque ele vê que os irmãos estavam recebendo aquele ensino não como palavras humanas, né? Eles estavam recebendo aquele ensino não como uma palavra simplesmente de Paulo, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus. Porque eles tendo essa convicção de que aquilo que estava sendo ensinado vinha de Deus e não de homens, a palavra ela poderia produzir frutos em sua vida, na vida daquele que crê que toda a escritura é inspirada por Deus. E aqui Paulo fala que os irmãos em Tessalônica eles estavam reconhecendo isso. Eles estavam tendo essa convicção de que não eram palavras humanas que estavam sendo ensinadas, mas era palavra de Deus. Então, não há qualquer tipo de leitor, qualquer tipo de leitor ouvinte que, crendo na palavra, não seja mudado e transformado por ela. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar o seguinte. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Então, Paulo compara aqui a palavra de Deus com uma espada afiada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, ela não é inativa, ela é forte, ela é eficiente. A palavra de Deus, ela é capaz, ela é potente ou poderosa, e ela atua e trabalha na vida daqueles que confiam. Por outro lado, um instrumento que é mais afiado do que qualquer espada de dois gumes, também é útil para realizar cortes que visam curar. Como, por exemplo, um bisturi. Um bisturi, ele é um objeto cortante de alta pressão. O bisturi, ele é usado por profissionais da saúde para cortar o corpo durante uma cirurgia, com a finalidade de, por exemplo, extrair um tumor. Então, o bisturi, ele é usado para cortar com mais facilidade e retirar aquilo que precisa ser tirado, como, por exemplo, um tumor ou algo ruim que a pessoa tem, né? Então, da mesma forma é como a Bíblia age. A Bíblia ela faz a mesma coisa, só que de modo espiritual, ao retirar das nossas vidas tudo o que deve estar nelas. Então, a palavra de Deus ela é poderosa. Ela é poderosa. E ela produz efeitos invisíveis e visíveis nas vidas dos que nela confiam. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás mostrando que nas prisões, nessas prisões espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, já foram disponibilizados vários livros para que os presos pudessem ler. Já foram dados livros sobre poesia, já foram dados livros sobre contos científicos, sobre vários gêneros. Mas todas as vezes que foram distribuídas Bíblias nas prisões, presos eram mudados, presos eram transformados. Nenhum livro poético, nenhum livro nesse mundo é capaz de fazer o que a Bíblia faz. Vários livros já foram distribuídos na prisão e nenhum mudou a vida de nenhum preso. Nenhum fez algum preso mudar de vida, mas todas as vezes que a Bíblia ela foi distribuída em presídios, um ou dois, ou até alguns presos foram mudados completamente. Saíram de lá completamente diferentes, porque a Bíblia ela é o único livro capaz de penetrar a nossa alma,
capaz de nos mudar de dentro para fora. Nenhum livro que a gente possa ler nessa vida se compara à Bíblia. Ela é poderosa, porque ela é inspirada por Deus. Todos os livros que nós temos acesso foram homens que escreveram, mas a Bíblia não. A Bíblia foi homens que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo, guiados por Deus. Por isso que ela é tão poderosa, por isso que ela é capaz de transformar a minha vida e a sua vida. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo o quanto eu já fui mudado, o quanto eu já fui transformado, somente por meio da palavra de Deus. Eu conheço pessoas que tiveram vidas transformadas. Eu conheço histórias de casais que tiveram seus casamentos restaurados, que tiveram suas famílias restauradas porque passaram a ler a Bíblia. Um irmão me contou uma vez que ele conheceu um senhor de aproximadamente uns 60 anos e ele passou uns dias em sua casa e ele me contou que quando ele estava indo embora, ele falou assim: irmão, eu nunca conheci alguém na minha vida tão gentil e paciente como o Senhor. E aí, na hora, a esposa dele riu. E ele riu também. E ele falou: por que que o senhor está rindo? E ele falou: meu filho, porque se você me conhecesse, se você tivesse me conhecido há 20 anos atrás, você iria dizer totalmente o contrário. Há 20 anos atrás, eu era uma pessoa grossa, eu era rude, eu machucava as pessoas com minha palavra. Com as minhas palavras, eu machuquei minha esposa várias vezes com as minhas palavras. Mas há 20 anos atrás, eu passei a estudar a Bíblia. Há 20 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus. E o hábito de ler a Bíblia, o hábito de conversar com Deus, tem mudado a minha maneira de conversar e de tratar as pessoas. Então, a vida desse homem foi totalmente transformada por meio da palavra. Por meio da palavra. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Antes ele era Saulo, perseguidor da igreja, mas depois ele se tornou Paulo. E por meio do estudo da palavra, Paulo ele passou a ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas, ao ponto que ele deixou de perseguir, passou a ser perseguido e passou a ser torturado, mas ele não deixou de pregar, porque ele entendia a importância que a palavra de Deus tinha. Ele entendia, os discípulos entendiam a importância que a palavra de Deus tinha. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela pode transformar vidas. Ela pode mudar e restaurar casamentos, ela pode mudar e restaurar famílias, ela pode mudar e restaurar a vida de todo aquele que lê crendo que ela é a palavra de Deus. Ela é mais afiada que uma espada de dois gumes. A Bíblia ela julga ou examina e depois determina se são certos ou errados os desejos e pensamentos do coração. A Bíblia, ela é um livro que nos lê. Quando nós lemos a Bíblia, é como se nós estivéssemos olhando no espelho. Eu me vejo como no espelho e eu posso reconhecer o que há de bom e o que há de mal em mim. Sabe quando a gente vai no espelho, a gente se olha, aí a gente vê, poxa, eu tô com essa imperfeição aqui, meu cabelo não está muito ajeitado, minha roupa não está muito apresentável. Da mesma forma é quando a gente lê a Bíblia, só que não é algo exterior que ela nos mostra. A Bíblia ela nos mostra interiormente. Quando a gente lê a Bíblia, nós vemos o que precisa ser mudado. Nós vemos que precisamos ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor, um funcionário melhor. Então, lendo a Bíblia, eu vejo a mim mesmo, como no espelho. E eu reconheço o que há de bom e o que há de mal em mim. Então, há resultados que podem ser vistos na vida espiritual das pessoas que leem e praticam a palavra de Deus. Porque aí está uma questão, não adianta somente ler e não colocar em prática.
Se nós apenas lermos e não colocarmos em prática, não vai adiantar de nada. As nossas vidas, elas não vão ser mudadas, porque a palavra de Deus, ela precisa ser vivida. Eu preciso ler, reconhecer o que precisa ser mudado e mudar. Reconhecer o que precisa ser feito e fazer. É só assim que a Bíblia ela tem o poder de nos mudar completamente de dentro para fora. De dentro para fora. A Bíblia, ela nos ajuda também, além de nos mudar, né? Nós vemos que as igrejas, através dos séculos, é uma das maiores testemunhas de todas as transformações que a palavra de Deus tem feito. E talvez você que está aí ouvindo, sabe o quanto a Bíblia já tem trabalhado na sua vida. Com certeza, se eu pedisse para cada um aqui falar um testemunho, ou seu, ou de alguém que você conhece que teve a vida mudada pela Bíblia, com certeza muitos de vocês teriam algum comentário para fazer. Porque nós conhecemos pessoas que tiveram suas vidas transformadas e muitas vezes nós somos essa pessoa. Nós somos essa pessoa que um dia estávamos perdidas, que um dia estávamos sem saber qual caminho seguir. Mas quando nós encontramos a palavra de Deus, nós encontramos um guia, nós encontramos um GPS, né? As pessoas hoje, elas saem de carro, muitas vezes usam o GPS para não se perder. Então, a gente precisa usar a Bíblia como nosso GPS, porque ela vai nos levar até Jesus, ela vai nos levar até a vida eterna, né? Mas, claro, né, a gente vai estar vendo isso mais à frente, né? Que precisa haver ação, precisa haver atitude, né? Não apenas ler, mas tem vários outros pontos, né? Como o batismo, por exemplo. Mas a gente vai estar vendo sobre esses assuntos mais à frente, né? Então, nós temos visto ao longo dos tempos o quanto a Bíblia é poderosa, o quanto a palavra é poderosa, mas ela só é poderosa aberta. A Bíblia não tem poder nenhum fechada. A Bíblia não tem poder nenhum lá guardado em algum canto da nossa casa. A Bíblia ela só tem poder quando ela é aberta, lida e praticada. Então, é necessário conhecer e seguir a Bíblia. Em Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus, ele respondeu. Jesus aqui, ele faz muitas referências ao texto sagrado, e em uma dessas referências, ele afirmou que a principal fonte do erro religioso hoje, e naquela época, é a falta de conhecimento das Escrituras. Então, aqui ele fala, Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus afirma nesse versículo que a fonte do erro religioso é a falta de conhecimento das Escrituras. É a falta de conhecimento das Escrituras. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas porque elas não conhecem a Bíblia. Muitas pessoas não leem a Bíblia, não procuram conhecer a Bíblia e acabam aceitando tudo que é ensinado como se fosse uma verdade absoluta. E aí tem muitos religiosos, muitos pastores aí que usam a Bíblia de uma maneira errada. A gente vai estar vendo isso na próxima aula, né? Que muitos homens pegam a Bíblia e tiram versículos do contexto, pegam versículos isolados e acabam ensinando erradamente. E aí as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, que não abrem a Bíblia, vai receber aquilo como uma verdade. É por isso que hoje nós vemos esse caos religioso, porque as pessoas elas não procuram conhecer de fato quem Jesus é. Pessoalmente, olhando, elas apenas escutam o que o pastor fala, o que a pessoa que está ensinando fala e recebe como verdade. Não é à toa que lá em Atos, capítulo 17, essa passagem não tem no slide, mas em Atos, capítulo 17, versículo 11, Paulo aqui está falando para os irmãos em Bereia, e ele fala algo bem interessante no capítulo 17 de Atos, no versículo 11. Ele fala assim, ó:
Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, Paulo aqui está falando sobre os irmãos em Bereia, que quando Paulo ensinava a palavra, eles não recebiam apenas aquela palavra de Paulo como uma verdade absoluta. Eles escutavam o que Paulo ensinava, mas eles próprios examinavam nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era realmente aquilo que o Senhor ensina por meio da palavra. Então, essa é a única maneira de não sermos enganados por falsos ensinos, por falsas doutrinas. É se a gente procurar conhecer a palavra. Então, a próxima aula, nós vamos estar vendo como estudar a Bíblia. Vocês vão estar aprendendo, nós vamos estar aprendendo qual a maneira correta de estudar a Bíblia, para que assim nós não sejamos enganados. Para não sermos enganados, nós precisamos conhecer as Escrituras. Então, tem muitas pessoas que não sabem qual o caminho seguir, que estão perdidas, mas acabam muitas vezes não usando a bússola, não usando o GPS. Por exemplo, quando você está dirigindo, se você parar e perguntar para alguém, aquela pessoa ela pode dar uma informação. Olha, só você seguir ali à direita, à esquerda, e aí você vai, só que você pode se perder. Mas se você olhar no GPS, é mais fácil de você acertar. Então, muitas vezes as pessoas preferem ouvir do que examinar. E muitas vezes acaba acontecendo como naquela brincadeira do telefone sem fio. O telefone sem fio, você fala algo para alguém, algo que é verdade, aquela pessoa escuta de uma maneira e passa de outra. Então, muitas vezes é o que acontece no meio religioso. As pessoas escutam uma coisa, entendem de uma forma, passam de outra forma, mas não examinam a Bíblia. Não veem se aquilo que está sendo falado realmente é a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, fala o seguinte: aonde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Infelizmente, é possível usar a Bíblia como é possível usar qualquer outro livro de uma forma indevida, inadequada, correta, incorreta e errada. Infelizmente, muitas pessoas usam a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma errada. Por isso, muitas pessoas estão sendo enganadas aí afora. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, não somente para nós não sermos enganados, mas para nós ensinarmos a verdade para as pessoas, para que elas saiam do engano. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, é a palavra de Deus que nos liberta de todo engano. E para isso, nós precisamos procurar conhecê-la. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, nós vamos ver aqui que Paulo ele escreveu uma carta para os cristãos da cidade em Colossos e ele disse que sempre orava por eles. Mas pelo que será que Paulo orava? Pelo que será que Paulo pedia a Deus para os irmãos lá em Colossenses? Será que ele pedia para que eles tivessem paz? Será que ele pedia para que tivessem saúde, propriedade, benefícios materiais? Será que era por isso que Paulo orava? Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, fala o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus,
com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, aqui Paulo ele estava pedindo com frequência a Deus em oração para que os cristãos eles crescessem no conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e com todo entendimento espiritual. Por quê? Porque eles fazendo isso, eles crescendo no conhecimento da vontade de Deus, eles iriam viver vidas de maneira digna do Senhor. E assim iriam estar podendo agradá-lo. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui temos esse desejo de agradar ao Senhor. E quanto mais a gente meditar nas Escrituras, quanto mais a gente lê a Bíblia e procurar praticar, mais as nossas vidas vão estar sendo transformadas. Ninguém vai poder viver de modo digno, agradável a Deus, sem conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia. Não há outro livro no mundo inteiro que nos revele a vontade de Deus, a não ser a Bíblia. Não há outro livro. Por isso é necessário ler e estudar a Bíblia. Então é necessário que a gente leia e que a gente estude a Bíblia. Crescimento espiritual, um melhor relacionamento com Deus, depende da atitude que temos e do uso que fazemos da palavra de Deus. Em João capítulo 12, versículos 47 ao 48, nós vamos ver o seguinte. João capítulo 12, versículos 47 ao 48. Aqui fala essas palavras, as palavras de Jesus. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Então aqui Jesus está falando que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Quem vai julgar? A própria palavra de Deus. Então, se nós estamos procurando conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, viver conforme a vontade de Deus, nós vamos estar tranquilos no último dia, ou na nossa partida, ou quando Jesus voltar. Mas se nós não estivermos usando a palavra de Deus de maneira apropriada, se nós não estivermos procurando colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, se nós não estivermos procurando viver conforme a vontade de Deus para as nossas vidas, a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela vai nos julgar no último dia. Ela vai bater o martelo final. Ela vai nos condenar. Né? No dia do juízo final, este livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, ela será usada para avaliar as pessoas, aprovando-as ou reprovando-as. Então, nós vemos durante essa aula que toda escritura sagrada é inspirada por Deus. E ela é útil para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para toda boa obra. A palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e ela atua, mostrando-se capaz de obter os resultados pretendidos por Deus na vida dos que creem nela. Se não a conhecermos, se nós não procurarmos conhecer a palavra, nós seremos vítimas do engano e nos distanciaremos de Deus. Sabe, eu vejo
Eu lembro de uma pessoa que comentou uma vez comigo que ela tinha um desejo de conhecer Jesus, assim como os apóstolos, né? De ver como Jesus falava, como Jesus agia, de ver como Jesus se comportava. E eu lembro que eu falei que nós temos essa oportunidade também. Talvez não da maneira que eles tiveram, né? De poder tocar, ver Jesus, mas é por meio da leitura da palavra de Deus que nós conhecemos Jesus, que nós vemos o dia a dia de Jesus, que nós vemos como ele agia da hora que ele acordava até a hora de dormir. Nós vemos como ele tratava as pessoas. É lendo a Bíblia que nós conhecemos toda a história de Adão e Eva até chegar em Jesus. E chegando em Jesus, nós vemos a continuação da história até o momento que Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí nós vemos o momento em que a igreja de Deus começa a crescer em Atos. E aí nós vemos as cartas às igrejas, e aí nós vemos vidas sendo transformadas. É lendo as escrituras que nós temos todo esse feedback da vida de Jesus, né? Do nascimento até o momento da crucificação. Então, é lendo a Bíblia que eu vou estar conhecendo melhor a vontade de Deus para a minha vida. E se eu entendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que ela tem poder para me mudar, eu vou passar a me apegar à palavra de Deus, porque ela é meu guia, ela é minha bússola, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra todos os dias, até porque todos os dias há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, todos os dias. E muitas vezes a carne está vencendo porque nós não estamos nos alimentando da palavra. A palavra de Deus está fraca em nossas vidas. Mas se a gente se alimenta diariamente da palavra de Deus, nós vamos estar fortes. E aí nós vamos estar vencendo essa luta contra a carne, contra o pecado com mais facilidade. Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela é poderosa, como nós vimos. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela tem mudado vidas há séculos e continua mudando até o dia de hoje. A Bíblia faz o que nenhum outro livro jamais fez e fará. E nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos a cura para a depressão. Nós temos a cura para a pior doença da humanidade, que é o pecado. Uma vez foi perguntado, no seminário que eu fiz de teologia, foi perguntado para os alunos se eles tivessem a cura para o câncer ou para a AIDS, o que eles fariam. E todos falaram, se eu tivesse a cura para o câncer e para a AIDS, eu sairia mostrando para todo mundo, para que as pessoas viessem ser curadas. Mas é impressionante que nós temos a cura não só para uma das piores doenças da humanidade. Nós temos a cura para a pior doença da humanidade, que é o pecado. E muitas vezes essa cura está guardada no nosso carro, está guardada na sala, está guardada na frente do carro. Ela não está sendo usada, ela não está sendo aberta, ela não está sendo lida. E muitas pessoas aí fora se encontram sem perspectiva de vida, sem sentido. E a palavra de Deus, ela é a única que é capaz de dar um sentido, de dar uma orientação, de mostrar qual caminho eu devo seguir. É através da Bíblia que eu vejo que Deus se importa comigo, que Deus me ama, que Deus morreu por mim. Então, as pessoas, elas precisam saber disso. E como elas vão saber se nós não falamos? Como elas vão saber se a gente não abre a Bíblia e não estuda? Se nós não estamos preparados para pregar a palavra de Deus?
Então, pessoas estão morrendo sem Jesus e nós temos, ó, a cura. E muitas vezes essa cura está guardada, está empoeirada em algum lugar da nossa casa. Então, a aula de hoje tem a importância de mostrar o quanto a palavra de Deus é importante, o quanto ela é poderosa para mudar as nossas vidas. A Bíblia, ela não é um livro que não possa ser lido ou compreendido. Nós podemos, sim, entender a Bíblia. Todos podem entender a Bíblia. Então, o que você fará com a Bíblia a partir de hoje? Eu espero sinceramente e imploro a você que deixe a Bíblia falar, abrindo-a, lendo-a e praticando-a. Que Deus ele nos abençoe. E aí, na próxima aula, a gente vai estar vendo como estudar a Bíblia. Vamos estar aprendendo todos os métodos para estudar e como a gente vai entender melhor a palavra de Deus. Então, a próxima aula é muito importante, não faltem. Próxima aula eu não vou estar ensinando, eu vou estar viajando, mas o irmão vai estar me substituindo, um irmão que ensina muito bem também. Mas na terceira aula eu já vou estar aqui com vocês, tá bom? Então a gente vai estar terminando a aula hoje, são 9h30, a gente terminou mais cedo, como eu falei, como foi previsto. Então ainda tem alguns minutos, se alguém tiver algum comentário para fazer, alguém quiser acrescentar alguma coisa, alguém quiser perguntar alguma coisa a respeito do tema, fica à vontade. Se tiver alguma coisa que eu falei que chamou a atenção, que você queira comentar também, talvez o seu comentário vai edificar a vida de outros que estão aqui também. A gente ainda tem alguns minutinhos aí. Tá. Obrigada, filho, pelo estudo. Foi muito edificante, muito. Deu para a gente compreender direitinho tudo que você falou. E aí, meu garoto? Um beijo, meu filho, um beijo, um abraço. Desce, pai. Deus abençoe. Eu já ia perguntar sobre a próxima aula, que meu filho vai estar no acampamento, né, lá em São Paulo, mas você já respondeu. Mas se Deus permitir, vou estar aqui, viu? Quero acompanhar todo esse estudo para mim poder depois passar para alguém, estudar com alguma irmã. E é muito importante vocês participarem de todos os estudos, não só para receber o certificado no final, mas para ter um conhecimento, né? Porque vocês viram no começo da aula cada tema, né? Então, você tendo um conhecimento de cada tema que vai ser falado, você vai estar mais preparado para poder ensinar para alguém, falar para alguém, ou até para aplicar na sua própria vida, né? É sim, filho. É diferente da gente ler, porque eu já tenho esse estudo aqui em casa, né? Diferente da gente ler, para ouvir você falando, você ensinando, é bem melhor. A gente entende mais, né? Fica mais na nossa memória. Então é isso, pessoal. Se não tiver mais nenhum comentário, eu vou estar encerrando a aula por hoje, mas aí próximo sábado continua o tema. Agradeço a presença de todos e se alguém tiver mais algum comentário para fazer, ainda tem tempo, tá bom?